Fala, professor André, tudo bem? Ô, professor Márcio, tudo bom, amigo? Tudo Você, bom, tranquilo? tudo certo. Poxa, André, muito obrigado aí, cara, por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. A gente está fazendo aqui a Semana da Biomecânica. Daí, a gente acabou vendo vários aspectos. Eu falei, cara, a gente precisa fechar de uma forma especial. Então, de antemão, já agradeço a você e ao meu amigo Leônidas, que fez esse intercâmbio entre a gente aí, a oportunidade de estar aqui podendo aprender com o senhor. Joia, meu amigo, obrigado pelo convite. Para mim, uma grande satisfação falar de anatomia, contribuir com a minha expertise, que é também a anatomia, e contribuir para as pessoas da formação de vocês. Eu acho a área de vocês de uma importância muito grande. Todo mundo que é da área da educação física, que tem aula comigo, seja em graduação e pós, sabe o respeito e a admiração e o quanto eu admiro verdadeiramente e sei da importância da profissão de vocês. E por isso que eu contribuo ali no Instituto Valorize, na universidade, por onde eu passo, porque para mim é um grande prazer. E a gente não se conhece pessoalmente, mas de nome você já é muito conhecido, viu? Por onde eu passo, os alunos estão falando, e para mim é uma alegria muito grande. Obrigado, professor André. Vai ser um prazer, já que a gente é colega aí no Instituto Valorize. E queria te contar Isso. também que eu fiz a minha formação na Espanha, numa faculdade de medicina, meu doutorado. E eu tive dois orientadores. Um deles era da área da educação física, chama Juan Manuel Garcia Manso, que é do treinamento esportivo. E o outro era um professor de anatomia, especificamente neuroanatomia, Ah, chama que bom. José Luiz Lante. Então, Ah, aí que eu tenho bom. muito carinho por essa área também. Que bom. Professor, olha só, só para entrar em contexto aqui com a galera que está chegando um pouquinho, só vou colocar aqui o que a gente fez durante a semana. A gente falou sobre membros inferiores, membros superiores, sobre lesões. Depois a gente falou sobre exercícios que as pessoas estão fazendo muito em casa por causa do Covid. Daí eu fiz uma análise um pouco mais vetorial e mecânica para todo mundo entender um pouco sobre o que estava acontecendo com esses exercícios que a galera estava utilizando. Mas aí eu não podia deixar de pegar algumas dicas com o senhor aqui. E o primeiro ponto que eu vou colocar aqui, galera, eu vou tirar os comentários um momentinho, mas vocês podem continuar mandando perguntas pelo Zap ou até pela outra forma aqui. Como o senhor sabe, na educação física, uma das grandes limitações é que, por diferentes circunstâncias, a anatomia acaba não sendo atrativa para alguns alunos, né? E eu brinco porque ela não é atrativa porque a forma que não é que é ensinada às vezes faz com que ela não seja tão atrativa. Eu coloquei essa imagenzinha brincando aí com o esqueletinho apontando: você sabe estudar anatomia? Pois acredite no seu potencial. Por quê, professor? Porque eu queria que você desse alguma dica antes da gente falar da importância, que a gente já vai falar, mas se quiser colocar também aí junto, fica à vontade. A gente pode juntar as duas coisas aí. Por que é importante para alguém que estuda movimento, como a gente, saber anatomia? E será que a gente está estudando da forma correta, no seu ponto de vista? É. Pois é, professor, eu até lamento, né, quando eu vejo assim pessoas que entram para a área da saúde e criam aquele pavor, aquele medo, aquela rejeição, muitas vezes, à anatomia. E às vezes eu lamento, mas muitas vezes eu entendo o aluno, até porque nós já fomos alunos, né, passamos pela anatomia, cada qual na sua área, mas a gente sabe que muito dessa resistência que é criada muitas vezes está relacionado à forma como a anatomia chega para a gente, né? Então a anatomia, por ser uma disciplina muito do básico, então a maioria, eu dou aula para todos os cursos da área da saúde, todos. Na verdade, eu só não dei aula para um curso em toda a minha vida dentro da área da saúde, que foi o curso de fonoaudiologia. Todos os demais, eu já tive a oportunidade de, com a anatomia, estar presente nesses cursos. E o que eu percebo é que se a anatomia não for muito bem conduzida para um aluno que está entrando na universidade, que ainda tem uma certa imaturidade, que tem traumas lá, tem seus medos oriundos das suas formações que antecedem a universidade, se a anatomia não for muito bem apresentada e conduzida, ela não vai seduzir. Ela não vai seduzir. E eu costumo dizer para meus alunos que é o seguinte: anatomia, ou você ama e ama verdadeiramente, ou você odeia e odeia verdadeiramente. Não existe alguém, dificilmente a gente vai ver alguém que diz, eu gosto mais ou menos. Só que aí a gente, enquanto professor, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande
e eu digo muito para os meus colegas por onde eu passo que trabalham com anatomia, a gente tem uma responsabilidade muito grande não só de ensinar, a gente tem uma responsabilidade de mostrar para o aluno o quão a anatomia ela vai ser importante, mas também o quanto ela pode ser saborosa enquanto disciplina a ser estudada e levada muito a sério. O problema é que às vezes se intimida pelo conteúdo, pela abordagem que é dada e por uma formação muito arcaica que a gente ainda vê alguns colegas da área que infelizmente acham que a anatomia é você projetar alguma imagem, fazer com que o aluno decore aquilo e ele ache que um dia vai precisar. E não é assim. Eu acho que todas as vezes que um aluno passa por uma porta de uma sala de anatomia ou de um laboratório de anatomia, ele tem que passar por um portal da felicidade. Ele tem que ir para um lugar onde ele saia dali encantado, com vontade de saber mais, porque se a gente não entende de corpo humano, jamais eu vou conseguir ser alguém da área da saúde ou biológica com a capacidade de ser diferente, né, na sua atuação. Então eu sou dessa premissa, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer a anatomia ser bem entendida e ela ser amada e não odiada, como a gente vê algumas vezes por aí. Perfeito. O senhor usou uma palavra e abordagem, que eu inclusive tinha colocado aqui, porque sempre quando a gente pensa em anatomia, tem abordagens mais clássicas, mas depois tem, por exemplo, abordagens que parece que atraem um pouco mais o pessoal da nossa área que estuda movimento, tá? Seja fisioterapia, seja educação física. Que é a gente estudar olhando um pouco para a função, não só decorar origem e inserção. A anatomia palpatória também parece que faz a gente se sentir parte mais integrada. Eu vejo que muitos alunos que são sinestésicos, o fato deles tocar e sentir ajuda muito nesse entendimento. Eu gosto muito, aprendi com o meu orientador, a galera morre de rir porque eu uso muito anatomia comparada. Eu vou falar de quadril, eu comparo com o quadril de um chimpanzé, eu vou comparar o calcâneo, eu mostro o porquê das pressões. Mas tem uma forma que é muito sua, que eu tomei a ousadia de batizar de anatomia cognitiva, que é essa forma que o senhor tem de explicar a anatomia, fazendo a galera pensar um pouco mais sobre ela. Exato. E aí, professor, essas abordagens, no que elas ajudam a gente? O que o senhor acredita que cada uma pode contribuir? Quais o senhor se identifica mais? O que o senhor acha que o estudante deve procurar? Aquele que já tem um certo medo, algum rechaço, algum bloqueio em relação à anatomia? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque traz a gente uma reflexão importante. Hoje, professor, se o senhor me perguntasse assim, André, qual é o método ou a abordagem que você mais utiliza ou que você mais gosta de utilizar? Seria talvez o melhor, que eu mais gosto de utilizar, porque certas vezes a gente se limita um pouco. É a anatomia topográfica ou anatomia regional. É aquela que a gente pode estudar partes do nosso corpo, mas associados a uma prática que é a anatomia topográfica e descritiva, ou seja, o aluno poder dissecar. Eu costumo dizer o seguinte, que o aluno ou o profissional hoje, que um dia foi o aluno que teve a oportunidade de se debruçar sobre um cadáver para dissecar pele, tela subcutânea, fáscia, músculos, rebater nervos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, enfim, estruturas, ductos, o que for. Ele é um cara que ele tem uma cabeça diferente, exatamente porque entra nisso essa anatomia cognitiva. Porque o que acontece? Quando a gente nós somos objetos do ensino, da relação ensino-aprendizagem, o nosso cognitivo ele é muito mais aflorado. O que é que eu estou querendo dizer? Eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com a anatomia foi ver um membro superior separado de um corpo, do cadáver, que já estava todo dissecado. E uma das grandes dificuldades que eu tive foi entender como o trapézio estava ali naquela peça. Então, o trapézio, que é um músculo que tem uma inserção proximal na cabeça, uma inserção distal lá na altura da 12ª vértebra, veio com um pedaço dele numa peça de membro superior. Então eu não conseguia, eu tive dificuldade à época de fazer essa relação. Pô, caramba, como é que está aqui o trapézio? Como é que tem aqui uma parte do latíssimo do dorso numa peça? Então, por quê? Porque eu não tinha noção topográfica, espacial. E quando eu fui para a dissecação do cadáver, caramba, aí tudo mudou. Tudo trouxe uma luz diferente. Então, a gente hoje tem muitas abordagens. Então, a que eu mais prefiro é essa, mas eu sei que não é todo mundo, não são todos os cursos que têm esse privilégio, e mesmo aqueles que a gente tem exigência para isso, muitas vezes hoje, em função da dificuldade da aquisição de corpos para dentro dos laboratórios, limita a gente.
Mas hoje uma expertise, professor, que eu tenho, que eu gosto muito, mas muito mesmo, e é o que eu abordo, por exemplo, nas aulas do Instituto Valorize, dentro da pós-graduação de vocês, de biomecânica, é a anatomia palpatória. Porque eu costumo dizer o seguinte, beleza, você pode não enxergar com os seus olhos, mas você vai enxergar com o seu tato. Então, isso que você falou com muita propriedade, né? Tem pessoas que são sinestésicas, além da pessoa ser sinestésica e a gente ativar áreas específicas do cérebro que começam a fazer associações, a gente dá a ele a oportunidade de ser um elemento ativo do aprendizado. O cara para de ficar sentado e só olhando. Que eu acho que isso no curso de vocês é um grande diferencial. O curso de vocês não é um curso de aquela coisa pragmática do cara sentar na cadeira e ficar olhando o professor falar. O cara vai botar a mão na massa, o cara vai exercitar, o cara vai ver, o cara vai experimentar. Então, todas essas abordagens eu gosto muito, mas a anatomia topográfica, a anatomia palpatória e essa anatomia cognitiva, que você deu esse nome que eu achei muito interessante, vou pedir autorização para eu levar para mim, viu? Eu acho fantástico. Beleza. Eu achei muito legal. Professor, olha só, para ver como o senhor consegue unificar, e por isso que eu chamo isso. Eu vou fazer um pequeno desafio aqui para o senhor, que a gente não combinou. Mas como ontem a gente conversou um pouquinho sobre outras estruturas que vão além do músculo, como são ligamentos, cápsulas, fáscias, eu estava dizendo, cara, se você tem falta de mobilidade, tem vários elementos que podem estar levando essa falta de mobilidade. Então, olha só, professor, para o pessoal entender a sua forma cognitiva, que eu acho fantástica. Eu estou com o ombro aqui na minha mão, tá? E eu coloquei aqui agora, vou colocar para a gente uma imagenzinha que eu montei da cavidade nasal e o ombro. Alguém com dor no ombro. E aí, se a gente falar sobre a ótica tradicional, provavelmente as 150 pessoas que estão aqui, dizer o professor André e o professor Márcio fumaram e agora vieram para cá fazer uma live no sábado de manhã, estão aqui. Mas explica para a gente, por exemplo, como a gente pode fazer uma relação entre a cavidade nasal e e alguém com desconforto no ombro, com esse olhar mais profundo. Pois é, isso é uma coisa aí é onde eu acho que a anatomia ela deixa de ser pragmática a partir do momento que a pessoa consegue ter um raciocínio desse e ela passa a ser simplesmente encantadora. Porque esse é o meu papel dentro de sala de aula. Eu não vou para uma sala de aula, seja numa graduação, numa pós-graduação, para dizer que a epífice proximal do fêmur tem um trocante maior, um trocante menor, que tem a fóvea da cabeça do fêmur. Gente, isso aí, qualquer pessoa com a menor limitação cognitiva, ela abre um atlas e ela consegue ter esse entendimento. Eu vou lá para fazer com que o aluno ele consiga entender que o nosso corpo é uma cadeia. É uma cadeia. Ela é uma cadeia onde tudo faz sentido. O meu pensamento é que o meu aluno ele consiga pensar de forma sistêmica. Que eu posso ter, por exemplo, cefaleias tensionais ou daquelas latejantes que normalmente me dão refluxo gástrico, eu vomito para baixar a pressão. E isso é uma consequência, por exemplo, de uma pisada errada. Eu vou nesse nível, professor, do extremo mesmo. O cara entender que eu posso pisar errado e justificar o que a vida inteira dele foi dado como uma enxaqueca. Porque às vezes eu chego em aula, em palestra, e digo, quem tem enxaqueca? Aí é uma multidão. Aí eu digo, vem cá, quem foi que disse para você que você tem enxaqueca? Aí a pessoa já toma posse do cara, o meu neuro. Eu digo, vem cá, o que é que o teu neuro, qual foi a base que justificou você ter um diagnóstico de enxaqueca? Aí, não, é porque eu tenho muitas dores de cabeça desde pequeno, coisa e tal. E aí eu trago uma reflexão que é, o que é enxaqueca para muita gente? É diagnóstico por exclusão. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Empurra a enxaqueca que vai vingar. Só que muitas das enxaquecas estão relacionadas, tá, a disfunções musculoesqueléticas. Tem pessoas que têm enxaqueca porque tem alteração de ATM, tem pessoas que têm enxaqueca porque tem uma pisada pronada, por exemplo. Mas dentro desse seu exemplo, o que é que eu poderia trazer que eu acho bacana? Uma coisa que me incomoda muito dentro da área da educação física, na área de vocês, na área da fisioterapia, na área da ortopedia, é muita gente, por exemplo, só fazer uma associação ou se limitar, muitas vezes, que dores no ombro tem a ver com manguito. Doer o ombro é manguito? Não, é uma compressão subacromial. Não, é um acrômio em forma de gancho. É a forma como eu durmo. E muitas vezes eu, em aula, quando eu estou, principalmente em nível de pós-graduação, que a gente já espera que o aluno tenha um nível de conhecimento maior, eu chego para o cara e digo, meu amigo, faz o seguinte, eu peço para ele fazer isso aqui, professor. Extensão da cabeça, do pescoço. Ele faz isso aqui, ó.
Aí eu vou olhar a abertura das cavidades nasais. Eu quero ver se elas são simétricas ou assimétricas. Depois eu peço para ele fazer flexão e rotação e também flexões laterais. E aí depois eu peço para ele respirar fundo. E aí eu chego para ele e digo, meu amigo, essas tuas dores do ombro podem ter uma relação direta com a dificuldade que você tem de respirar. Aí o cara para e deve pensar exatamente o que você falou. Tipo, os professores beberam, fumaram alguma coisa e os caras estão falando loucura. Mas, na verdade, o que é que tem a ver alguma dor, um desconforto, uma limitação no meu ombro com alteração estrutural na cavidade nasal? E que, para o cara entender isso, ele vai ter que ter, dentro da anatomia, ter estudado sistema respiratório, sistema muscular, sistema articular, ele tem que ter bases de biomecânica, bases de cinesiologia. E qual é essa relação? O que é que a gente sabe? Eu vi aí que você projetou, professor, as imagens aí do esternocleido. Pronto, esse músculozinho que o pessoal está vendo aí, ó, que está em verdinho, pronto, em destaque. Vou dar uma noção para vocês do que eu estou falando. Isso aí está em destaque única e exclusivamente o músculo esternocleidomastoide, certo? Que é um músculo que tem uma inserção proximal aqui na base do crânio, na parte posterior, e tem uma inserção distal, que aí traz um conceito para a gente da anatomia, lá do básico, que muitas vezes o cara nem dá atenção, que é quando a gente diz que a gente classifica músculos de acordo com sua inserção. E nesse caso, que é uma inserção distal, eu posso ter músculos classificados como bicaudado e policaudado. Nesse caso específico, o músculo esternocleido, ele é um músculo que tem uma classificação como bicaudado. Muita gente não associa, mas ele tem 2 tendões de inserção. Uma inserção que é external, que é a mais medial, e uma inserção mais lateral, que é a inserção clavicular. Isso é o primeiro ponto. O cara tem que entender disso. É um músculo mais superficial da nossa região cervical, da região lateral do pescoço, e é um músculo que anatomicamente é classificado como bicaudado. Beleza, professor, o que mais isso tem a ver? Que ele é um músculo acessório da respiração. Então, professor, eu vou me aproximar aqui para que a nossa audiência possa entender que quando eu estou assim, ó, respirando normalmente, eu tenho uma área específica aí fazendo um gancho lá com a neuroanatomia. Tá? Eu tenho a área bulbar do ritmo, que fica lá no meu tronco cefálico, que estimula a minha inspiração e minha expiração. Então, como o meu sistema respiratório, a mesma via que o ar entra é a mesma que sai, eu tenho que ter ativação da inspiração e inibição da expiração. E depois eu fico no liga e desliga. Só que eu tenho uma área chamada de área pneumotáxica, que é uma área que, quando ela é ativada, ela inibe um pouco a atividade inspiratória, em primeiro momento, e depois ela aumenta a minha frequência respiratória, para que, por exemplo, durante um exercício físico, eu possa melhorar a minha ventilação. Só que, quando eu aumento a minha frequência, porque olha só, professor, para o meu pescoço, aí para os nossos alunos verem aqui o pescoço, ó. Quando eu respiro normal, cadê a ação do meu esternocleido? É praticamente zero. Mas na hora, ó, que eu respiro fundo, ó, olha o quanto o meu músculo esternocleido, ele entra em ação, porque ele é um músculo acessório da respiração. Então, numa respiração mais ofegante, ó, eu estou andando é uma coisa, eu comecei a praticar exercício físico, eu preciso aumentar a minha ventilação, imediatamente o meu músculo esternocleido, ele vai aumentar o seu nível de tônus, o seu grau de contração muscular e tônus muscular, para que eu possa respirar mais profundamente. E aí o que acontece? Esses meus 2 tendões estão aqui, ó. E aí o que acontece com o indivíduo que naturalmente tem desvios de septo, seja com concavidade para a esquerda ou para a direita, indivíduos que, via de regra, associado a isso, tem espessamento da mucosa do septo nasal, e algumas pessoas ainda conseguem associar tudo isso um aumento do volume das conchas nasais inferiores. Então, uma alteração estrutural dentro da cavidade nasal e do nariz externo faz com que, professor, normalmente eu tenha que fazer isso aqui, ó. Então, são pessoas que têm alterações estruturais e têm limitações para respirar. E como uma forma compensatória, aí o que é que ele faz? Ele conversa com você aí o tempo todo, fazendo força para puxar o ar. Mas, via de regra, essas alterações estruturais, elas são assimétricas. Elas acometem mais um lado ou um antímero do que o outro. Então, o que acontece? Se eu fico muito assim, ó,
eu começo a causar uma alteração estrutural muito grande. Por quê? Porque eu aumento o tônus muscular do esternocleido direito, por exemplo, em detrimento do esquerdo em detrimento do direito. E aí, como essas inserções, tá? Como é um músculo bicaudado, a inserção dele é no externo e na clavícula, aí é fácil da gente entender. Atenção, o vetor de força que está sobre o externo, e pela característica do tórax, impede que esse meu externo ele se eleve muito. Mas a minha inserção dele na clavícula, pelo vetor de força e pela largura do tendão, pela área de fixação ser maior, o que acontece? Eu consigo elevar a minha clavícula mais do que a do outro lado, que eu não tenho esse aumento de tônus muscular. Então, entenda o seguinte, que aqui estão as minhas clavículas, as minhas extremidades externais, certo? Então, as extremidades externais da clavícula, que são rombas, são largas, são espessas, elas precisam estar assimétricas. Então, quando eu analiso o indivíduo e eu percebo que ele tem assimetria das narinas, a minha primeira providência é, com o recurso da anatomia palpatória, eu vou lá e pego os meus polegares e vou palpar a extremidade external dele. E a primeira providência é eu ver, professor, se está simétrica ou se está assimétrica. Porque se ela estivesse assimétrica, eu já consigo inferir essa correlação com o ombro. Então, olha só que legal a anatomia, como é bacana. Eu avalio o nariz, eu avalio o músculo, que eu sei que é acessório da respiração, eu sei que ele é bicaudado, e eu vou lá, avalio as extremidades externais. E eu percebo que elas estão assimétricas. E aí, o que é que eu peço para o indivíduo fazer? Eu peço para ele fazer a elevação do membro superior dele. Porque o que acontece? E aí, vocês que são, e aí o senhor que é da biomecânica sabe muito mais do que eu, pode até acrescentar mais conteúdo, porque eu me limito a essa, até onde eu entendo. Mas o que acontece? Quando eu faço a elevação do meu ombro, tá? Só que para eu chegar nos últimos graus de elevação do meu ombro, eu preciso recrutar essa articulação aqui, a articulação externo-clavicular, que é uma articulação sinovial importante. Então, nesses últimos graus de movimento, eu recruto essa articulação. Só que quando eu tenho essa alteração funcional, eu tenho ela hipomóvel. Então, eu tenho uma hipomobilidade dessa articulação que é sinovial. Então, eu vou elevar meu ombro, eu não vou sentir nada. Mas se eu precisar elevar nos últimos graus, eu vou precisar recrutar uma articulação que está com uma hipomobilidade. O que é que vai acontecer? Ou eu forço e ela vai doer, ou eu vou me adaptar. Eu vou elevar muitas vezes o quadril, eu vou elevar o tronco, ou eu vou aproximar minha cabeça do ombro para, cognitivamente, eu achar que eu estou executando o movimento, mas na verdade é uma compensação. Então, eu faço a elevação, não consigo fazer completa, eu faço uma flexão lateral, aí eu aproximo minha cabeça do ombro. E aí o que é que eu entendo? Em termos de cérebro, caramba, eu executei o movimento. Só que você executou um movimento incompleto, errado, que simplesmente vai lhe viciando a um padrão de movimento do qual é disfuncional. Professor, essa é a cadeia. Olha só, galera. Eu até vou abrir os comentários aqui, professor, para a galera poder mandar um like aí, mandar para ver que relação interessante. Ó. Que a gente começou com o ombro e terminamos aí, família, com a cavidade nasal e terminamos no ombro. Mas olha só, galera. Eu coloquei essa imagem aqui essa semana, que todo mundo está em casa, né? Nessa posição aí que eu digo agora de síndrome do iPhone, todo mundo aqui. E aí eu vou começar com duas possibilidades ali. Ó. A maioria está muito encurtado, o esternocleidomastoide, às vezes é um músculo que na educação física passa desapercebido. Exatamente. E a gente tem dois problemas agora. A gente pode ter encurtamento e assimetria. E mais uma articulação bloqueada que, como você bem falou, ou eu vou à força com ela, ou eu compenso fazendo com que outras naveguem por áreas que não foram desenhadas para trabalhar. Então, olha só, algo super comum que está acontecendo com o Covid agora, que é 12 horas por dia no computador, o esternocleido, e aí você pergunta para algum aluno, não, mas esse músculo não é importante. Não, não é que não é importante, é que não foi explicado para você e você está num grau de consciência que você ainda não consegue ver a importância disso. Então, acho que seu exemplo aí foi sensacional. E por isso que eu falei para a galera aí que está comigo durante toda a semana,
que ia ser um presente para eles ter essa... A gente não está aqui para ensinar anatomia, mas para abrir uma possibilidade, um novo olhar para vocês em relação a isso, tá, pessoal? Queria mandar um abraço para vários professores universitários que estão aqui com a gente também, com o professor Clodoaldo, que gosta muito de neuro. E aí eu vou fazer um vínculo, professor, porque dá vontade de a gente passar aqui todo dia, mas eu vou falar uma outra coisa com o senhor aqui, né? A gente esteve falando de neuroanatomia, tá? E neuroanatomia, eu estou colocando aqui porque ela tem duas coisas que me incomodam hoje em dia, né? Que me deixam um pouco desconfortável. Uma é que parece que não é importante. Quando chega na educação física, terminou aqui na cabeça, beleza. Isso aí depois tu vai ver depois. Então, se a gente for pensar que hoje em dia, quando você faz um eletroencefalograma, você vai ter lá 155 áreas. Agora, os colegas não conhecem nem o sistema básico. Só que eu posso fazer um exercício simples ou um exercício com dupla tarefa e ter muita ativação do córtex pré-frontal, porque eu estou fazendo isso com o indivíduo. Então, duas coisas aqui. Uma, por que na educação física as pessoas ainda não se deram a importância da neuroanatomia? E a outra coisa que é um pouco já agora meio que psicológica minha. Professor, eu não lhe falei, mas eu escrevi um livro sobre coaching, qualidade de vida, que eu vou lhe presentear com muito carinho. Na verdade, foi que um honra. professor da Espanha e faz pouco tempo que foi traduzido aqui no Brasil. Eu estudei bastante sobre neuroanatomia, porque eu queria dar um certo subsídio e eu queria lhe presentear com um. Então, depois eu vou mandar. E aí tem me incomodado um pouco, porque hoje em dia todo mundo fala de neurociência. Mas, cara, como é que você vai falar sobre neurociência se você não conhece as estruturas básicas do encéfalo? Então, existe hoje em dia uma popularização da palavra, uma banalização da palavra neurociência. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre duas coisas. Por que o pessoal do movimento ainda não descobriu a neuro? E segundo, se para o senhor também lhe incomoda um pouco essa banalização que tudo é neurociência hoje em dia. Então, exato. Boa. Boa, professor. Acho muito bacana essa sua pergunta. Então, eu sou professor universitário, vai completar 2 décadas. Faz 2 décadas que eu dou aula para os cursos de educação física. E certa vez, dentro de uma das avaliações do MEC, para avaliação de curso especificamente, eu me recordo muito bem que algumas universidades fizeram algumas reformulações em função dos ajustes de carga horária para alguns cursos, que a gente sabe até que envolveu aspectos políticos, porque tinham gratificações que estavam sendo retiradas de estímulo à docência, então o cara tinha que ter uma carga horária maior e cada um começou a puxar para o seu lado. E quando eu menos esperei, foi uma surpresa muito grande para mim. E olha que eu não sou profissional da educação física, mas eu fiquei chocado e irritado porque eu comecei a ver o reflexo disso muito rápido. Que foi quando os caras retiraram em algumas universidades da matriz curricular da educação física a neuroanatomia, que fazia parte da matriz da anatomia, e retiraram, por exemplo, aulas de sistema digestório e endócrino. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que um profissional da educação física vai se formar assim, precisando entender de movimento, mas não sabendo quem é que comanda movimento voluntário? Porque, gente, todos os movimentos voluntários, eles têm um comando central. Seja ele no nível do consciente ou do inconsciente, mas você tem um circuito nervoso que está atrelado a isso. E os caras retiraram. E depois me assustou quando eles tiraram o sistema digestório. Como é que o cara vai entender como é que ocorre digestão? Qual é o tracto, a importância do tracto gastrointestinal para que você tenha uma melhor condição de rendimento físico? E depois tiraram o sistema endócrino. Eu disse, meu Deus, os caras não vão entender de hormônio. Os caras vão falar de crescimento, não entendem de crescimento. Enfim. Isso é um absurdo, professor. Porque para mim, a anatomia... Porque, primeiro, a pessoa tem que entender o seguinte, a base, aí eu vou falar um pouco, o meu mestrado, ele é em genética e biologia molecular. Muita gente não entende que, quando a gente fala de genética, a base da genética é a evolução. E aí eu acho muito bacana quando o senhor diz, eu vou dar aula de quadril, eu faço uma comparação com o quadril de um chimpanzé. O senhor está falando de evolução. Mas aí olha o nível que o senhor tem. É outra história. A gente está falando de um cara que tem uma abrangência cognitiva diferente. Consegue enxergar esse tipo de coisa. Então, hoje o que as pessoas precisam entender é que, se a gente não tiver base do conhecimento de evolução,
a gente já está um passo atrás. Se a gente não trouxer o conhecimento da neuroanatomia e da neurociência para que a gente aplique a isso, a gente não consegue entender hoje algumas disfunções, a gente não consegue entender potencialidades que a gente tem enquanto espécie. Então, é tudo muito superficial. Um dia desse eu estava falando, já entrando também na segunda pergunta que o senhor fez, um dia desse eu estava numa live e saiu meio que como um desabafo para mim. Porque o que acontece? Felizmente ou infelizmente, e aí é muito do critério de cada um, neuroanatomia, neurociência e ciência de forma geral, ciência encorpada, não é para qualquer um. Mas não é para qualquer um mesmo. É para aquele que estuda, é para aquele que se debruça. E o que é que a gente está vendo muito hoje? Mas muito. É o cara pegando conhecimentos básicos, rasos, toma para si aquele básico, muitas vezes até entendendo errado ou entendendo mais básico do que o básico que ele buscou, e o cara vai lá, clica no botão, faz uma live, e aí é um pouco conhecimento que chama um outro que tem menos conhecimento ainda, e eles começam a falar de uma coisa que eles pouco sabem para um monte de gente. Aí a gente vê blogueiro, a gente vê pseudos-professores, pseudo-pesquisadores. Então a gente tem que ter muito cuidado. E hoje a neurociência está assim, como todo mundo percebeu que a neurociência hoje, ele está para a dona de casa, como ele está para um alto executivo, e nesse meio do caminho passando pelo cara que trabalha com business, com o cara que trabalha com marketing, com o cara que dá aula, para o cara que quer ter alta performance. Então hoje banalizou. Hoje muita gente se diz entendido de neurociência, se diz entendido de alta performance, né? E quando você vai ver, aí é o que eu estava dizendo na live um dia desse, tem pessoas, professor, que pegam uma canoa, aí vai num barquinho, nessa canoa, vai num parrachozinho assim, e aí ele faz um mergulho com snorkel, e que metade do snorkel fica para fora. Quando ele volta, aí ele faz um mergulho de 1 metro. Quando ele volta, ele diz que ele é mergulhador. Ele diz que ele conhece a fauna e a flora daquele ambiente, seja no mar, no rio, enfim. E o cara que mergulha de cilindro, o cara que fez curso de mergulhador, o cara que estudou fisiologia da respiração, o cara que entende de anatomia, o cara que fez prática, o cara que se aprofundou naquilo tudo e mergulhou na profundidade, ele sai com propriedade, ele se diz mergulhador. Exato. Então, é isso que está acontecendo. É o cara que pilota um caça, que aí você pergunta, rapaz, qual é a tua formação? O cara, meu irmão, eu sou piloto. Aí o cara brinca com o drone, porque ele tem dinheiro para comprar o drone, ele diz que é piloto também. Só que aí você, né, você vê o quão raso é o cara que mergulha de snorkel comparado ao que mergulha com cilindro, o quão raso é o cara que brinca com o drone e o cara que pilota um caça. Então o que a gente está acontecendo aqui... Eu vi outro dia uma live de uma pessoa com 4.000 pessoas na live, explicando o cérebro trino. Professor, ele não sabia nada de evolução e não sabia nada de neuroanatomia e estava falando sobre o cérebro trino, não conseguia entender a diferença entre uma estrutura e um conceito pedagógico. Pois é, para você ver. É triste, é triste. E a gente precisa estar muito atento a isso. É óbvio que, por exemplo, eu, antigamente, talvez até pela imaturidade da idade, me chateava muito quando eu via, por exemplo, o cara, eu sou professor de anatomia. Se você entregasse um cadáver na mão dele, porque hoje o cara dizer que é um anatomista, ele precisa entender, inclusive, de legislação. Ele precisa de entender de legislação. Então ele não é só dissecar, ele precisa dissecar, ele precisa entender de legislação, ele precisa entender de técnicas, dissecar é uma técnica, mas o cara se acha... Então hoje, pela minha maturidade, professor, pela minha inteligência emocional, hoje eu me divirto. Eu olho esses caras e eu me divirto. Entendeu? É cara falando de alta performance e quando você vai ver, o cara não performa em nada. Em nada. E os caras que realmente são de alta performance são os caras que dificilmente você vê aí se vangloriando. O cara tem alta performance porque ele não precisa falar, porque todo mundo sabe que ele tem alta performance. Porque o cara vende livro pra caramba, porque o cara dá curso, dá treinamento, o cara dá aula e ele tem um público que é diferenciado, entendeu? Mas em termos de neuroanatomia, de neurociência, aquela história, hoje estão querendo falar de cérebro só sabendo que o cérebro fica aqui. Exatamente. Você está entendendo? Você está entendendo? É só isso. Super concordo. Vou abrir os comentários aqui para a galera.
Pessoal, quem está perguntando pelas imagens, por os slidezinhos, eu sempre disponibilizo para vocês. Como sempre, entra lá no meu grupo do Telegram, que eu coloco todas as imagens lá. Se alguém tiver alguma dúvida, tá lá na bio, ou manda um direct aí que eu mando o link para vocês. Segundo ponto que veio aqui nas perguntas. Pediram para fazer um sorteio de um livro. Beleza, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando terminar a live, eu vou fazer um print aqui, uma foto, junto com o professor Davin. E aí vocês vão lá no feed, marquem 3 colegas lá e a gente faz aí o sorteio para quem estiver lá. Beleza? Esse aí é o segundo ponto que vocês perguntaram aí sobre o livro. Eu só sei que eu não vou entrar nesse sorteio, né, professor? Porque eu ganhei ao vivo, hein? Eu ganhei um ao vivo, hein? O seu já ganhou ao vivo e tá garantido aí, galera. Cara, é um barato. E esse nome coaching, professor, que tá aí no seu livro, Coaching Estilo de Vida, com a bagagem cultural que o senhor tem, com a formação acadêmica que o senhor tem, vem simplesmente, sabe para quê? Para dar uma ajuda a uma área que precisa de mais respeito, porque hoje tem muita gente que fala, o coach, é porque em todas as profissões e atuações, né, tem aqueles que fazem a diferença e tem aqueles que só entram no pacote, né? E ver esse livro seu aí, Coach Qualidade de Vida, com a formação que você tem, com a bagagem que o senhor tem, me deixa muito feliz, porque eu fiz há um tempo atrás um curso de formação em coach, cara, que mudou a minha vida, abriu a minha mente, e hoje eu consigo, dentro da minha universidade, dentro dos meus cursos, das minhas palestras, dos meus treinamentos, das minhas mentorias, utilizar as ferramentas do coach aliado a um conhecimento robusto que eu tenho de neurociência, de neuroanatomia, e a gente conseguir fazer a diferença. Cara, eu vou ler muito esse teu livro, eu vou divulgar esse teu livro, inclusive eu já te anuncio aqui ao vivo. Para todo mundo que está aqui, a nossa audiência grande de 186 pessoas. Depois a gente vai bater um papo nos bastidores, que eu quero conversar contigo, porque eu coordeno uma pós-graduação em Neurociência e Performance Humana pela Faculdade Febracis, tá? Que é toda a distância, e que assim, a gente tem professores de altíssimo nível, professores dos grandes centros de pesquisa do Brasil e do mundo, como o Ciro Libanês, tá? Tem professores desse nível, e que eu vou querer você lá comigo. Vou querer. Se você puder estar comigo, eu vou querer ter você comigo, que eu acho que você vai trazer essas duas expertises que muito me interessa. Coach, qualidade de vida, movimento, tudo isso que a gente está falando. Vai ser uma satisfação, professor. E eu escutei alguns comentários aqui que estão muito alinhados com o que o senhor está falando. E eu fico muito triste, cara, quando eu vejo o que foi feito com o coach aqui no Brasil. Porque tem instituições sérias como a sua, que tem profissionais que realmente performam, que tem pesquisadores que publicam. Eu vi que o senhor submeteu um artigo na Frontier em Neuroscience. Ontem eu tive um aceito na Frontiers in Physiology. Parabéns, professor. Assim como eu sei que tem pessoas sérias, tem cursos de coach de 3 dias de duração que dão 8 certificados. E aí, são os bobos. No consciente coletivo das pessoas, fica essa esculhambação que está aí. Mas é muito importante subir o nível de consciência para saber diferenciar o joio do trigo, tá, pessoal? Exatamente. Essa é a grande questão e a grande sacada aí para todos vocês que estão com a gente aí, pessoal, tá? Exato, professor. Professor, se o senhor me permite, deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo e um professor e ex-aluno meu, que é o professor Tiago Trindade. Ele já passou aqui 2 vezes parabenizando. É um cara que foi meu aluno na graduação há tempos atrás, está terminando o doutorado dele em Brasília, um cara de altíssimo nível, que eleva muito a formação de vocês, porque é um cara da ciência, um cara que pensa diferente, é mais um que vem para contribuir, assim como o Leônidas, como o senhor, para um outro, como o Igor Conterato, que é um amigo em comum que a gente tem, que aí vocês estão revolucionando essa área de vocês estão de parabéns. O pessoal do Instituto Valorize, o Henrique, o Vinícius, sabem que eu tô com vocês no Instituto Valorize, é muito mais pelo respeito que eu tenho a vocês do que por qualquer outra coisa, porque a gente sabe que hoje a gente fazer viagem às vezes cansa, a gente se ausenta da família, mas o Instituto Valorize, ele tem muito o meu respeito, sabe por quê, professor? Porque ele valoriza demais a educação. Quando eu vi a proposta dos caras, quando eu vi o nível dos professores, estou dizendo, eu ouvi falar no seu nome há muito tempo. Por quê? Porque é qualidade. A área de vocês, eu acho que vocês estão
numa escalada que ninguém segura, tá? E por isso que vocês publicam pra caramba, vocês estão contribuindo com ciência, vocês são espetaculares, e eu, humildemente, dentro da anatomia, sem ser da área, me sinto muito feliz de poder contribuir com vocês. Professor, muito obrigado, e eu acredito que eu posso falar em nome do professor Thiago Trindade, que está aqui, do Leônidas, e agradecer em nome da educação física também, tudo que o senhor veio trazer eu que agradeço, pra professor. gente. A gente está chegando aqui no final, eu queria deixar que a galera pudesse fazer alguma perguntinha para a gente aqui, pessoal, de algum aspecto que não tenha ficado claro, mas antes de mais nada, eu queria gratidão ao professor André, galera, e gratidão a todos vocês que dedicaram tempo durante a família, tá? Para poder passar toda semana aqui com a gente, de alguma maneira, aprendendo, tá? Vou fazer o printzinho aqui, vou tirar os comentários, só para fazer o print que vocês estão pedindo. Agora é foto, né? Professor, eu vou pegar o seguinte, eu vou tirar aqui, ó, e vou, para ninguém esquecer do seu exemplo, e a gente poder ancorar esse momento, eu vou segurar o ombro e o livro como se fosse a parte de neuro nossa aqui, tá? Joia, joia. Vou fazer o print aí. E eu vou fazer assim, ó, apontando, deixa eu ver se fica legal, apontando para as duas, ó. Aí. Pronto, moçada. Show. Beleza. Obrigado demais, professor André. Vou abrir os comentários aqui para ver se a galera tem alguma questão aqui. Tem. Beleza. Professor, além do que o senhor falou, me dê uma dica e me recomende um livro para eu estudar, para eu começar a estudar anatomia para o profissional do movimento. Estão perguntando aqui, qual livro o senhor recomenda que poderia ser uma forma de começar? Livro de anatomia aplicada ao movimento, a gente não tem aquela coisa específica, né, que prepare o meio de campo para vocês chegarem na cinesiologia, na biomecânica, infelizmente não tem. Mas eu tenho uma bibliografia que eu gosto muito, são os livros do professor Tortora, que é um amigo, professor canadense, que são livros de anatomia e fisiologia. Eu acho que são livros que dão um bom embasamento para quem quer começar essa parte de movimento. Agora, nós temos hoje já livros de anatomia palpatória, que para quem tem uma boa base da parte prática, estrutural, facilita muito. E na hora que você pega um livro de anatomia, você pega uma literatura de anatomia palpatória e pega um livro de biomecânica e você consegue fazer essa conexão, eu acho que daí dá uma selada bacana para quem quiser estudar. Mas a da anatomia, eu acho que os livros do professor Tortora são boas referências para isso tudo. Perfeito. Galera, vou jogar no Telegram depois as referências que o professor André aqui está colocando. Galera, se vocês estão alucinando com o professor falando sobre anatomia, tenham a experiência de escutar o professor André falando sobre neurociência. É uma experiência única. A capacidade que ele tem de juntar todas as informações e deixar num formato palatável para todos. Porque, professor André, às vezes as pessoas confundem aqui no Brasil. Ela vai numa palestra e aí quando ela sai, diz, poxa, o cara sabia pra caramba. E eu pergunto, o que você entendeu? Não, não entendi nada, porque ele falou muito difícil. Então tem um erro de percepção, porque quando alguém tem capacidade de estruturar o conteúdo de uma forma didática, cuidado, ojo, como fala em espanhol, o conhecimento dessa pessoa é muito grande porque ele já conseguiu organizar isso de uma forma que você possa saber. E eu acho que isso aí, quando o senhor explica sobre neurociência, você consegue trazer de uma forma palatável, mas não rasa. Não é o cérebro. Exato. Não. É juntar conhecimentos e adaptar a linguagem de quem está escutando. Então, fica aí a minha dica, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de escutar o professor, é muito recomendável. Tá? Professor, só dentro dessa sua premissa aí, primeiro eu agradeço as suas palavras. Eu acho que é um momento que a gente está unindo dois professores universitários. O senhor está aí me chamando de senhor o tempo todo, mas eu sei que é muito respeitoso, mas eu retribuo também de forma muito respeitosa, mas a gente ainda é relativamente jovem para todo esse universo, mas a gente está conseguindo fazer diferença. Eu fico muito feliz, porque eu vi aí que alguém botou, amei a palestra dele no CIS, muito didático e fantástico. Eu consegui, professor, eu estou com 42 anos de idade, e hoje eu olho um pouco para trás, eu fico feliz com a minha trajetória, por um simples fato. Como hoje eu consegui
me expressar bem, não consegui ser didático. Porque, por exemplo, eu vou dar aula numa pós-graduação específica, por exemplo, e aí eu consigo levar a excelência daquilo, profundidade, baseado naquilo que é necessário. Mas foi um grande desafio. Eu tive recentemente no Método CIS, que foi esse que foi feito em função da pandemia, deixou de ser presencial, e aí aquela história deixou de ser para 6, 7, 8 mil pessoas presencial, que já era gigantesco, passou a ser online e atingiu nessa última versão do Método CIS, 80 mil pessoas em 35 países diferentes, né? Esse é o alcance do Dr. Paulo Vieira com esse curso de inteligência emocional, que eu fiquei muito lisonjeado de estar participando com a contribuição, com aula de altíssimo nível de neurociência. Quem assistiu sabe disso, onde eu levo conhecimento de neurociência, de inteligência emocional, com comprovações científicas. Eu mostrei nesse último para 80 mil pessoas artigos científicos na língua inglesa, da forma que foi necessário para que eles entendam, mas que foi mastigado para que pudesse ser absorvido de forma clara. E eu acho que isso é um grande dom que o professor tem e adquire ao longo do tempo, também a expertise, para poder se fazer ser entendido. Né? Porque não adianta eu entrar na sala de aula e sair e dizer assim, cara, mas minha aula foi espetacular. Aí quando eu vou consultar os meus alunos, eles não entenderam nada. Que é o que acontece aí, né, nesse exemplo que o senhor deu. Então o cara deu aula para ele não deu aula para os outros. E hoje eu fico muito feliz, professor, porque por onde eu passo, eu consigo levar ciência, eu consigo passar credibilidade, levar conhecimento robusto, mas fazer aquela pessoa que às vezes nunca viu nada de neurociência, o cara olhar assim e dizer, caramba, eu entendi isso aqui minimamente, mas disso aqui vai ser uma base importante para que se eu quiser enveredar por esses estudos, eu sei por onde começar. Esse é o barato do professor. Porque na verdade hoje, professor, eu acredito que o senhor com essa formação em coach que o senhor tem também, que aí é um privilégio para a gente, que a gente consegue dar umas lapidadas em algumas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, no nível que a gente chega hoje, a gente é professor, a gente é treinador e a gente é mentor. E isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Não é? E aí, não é à toa que o senhor publica, que tem artigos, que tem livros, que dá aula, que tem... Um dia desse eu ouvi uma coisa muito bacana do Joel J, que é um cara que trabalha muito com alta performance, um cara que foi atleta da área de vocês, é um profissional da educação física. Alguém dizendo para ele, poxa, dos 100% você só atingir 2% daquilo que você quer, te incomoda não ter os outros 98%? Ele disse, não, eu só quero esses 2% mesmo, porque são esses dois que vão me dar resultado. Essa é a pura verdade. Então, a gente faz uma live para 135 e tem uma blogueira que faz para 15 mil. Mas qual é o resultado que esses 15 mil trazem para a sociedade? Nenhum, mas os nossos 139 que estão agora ao vivo, 140, são capazes de fazer mudanças drásticas para a nossa sociedade. E aí, para mim, isso é mais do que suficiente. Sem dúvida, professor. E tem a capacidade ainda quase que fractal, porque a maioria desses 140 que estão com a gente aqui, eles também são professores e podem impactar outras pessoas. Inclusive, exatamente. Alguns colegas, alguns alunos de mestrado meu, de doutorado, um que eu quero parabenizar, o professor Leandro, que defendeu ontem. E aí eu lembrando um pouco do senhor salientando a importância do ser professor, e eu uso muitas estratégias de coach na minha disciplina do mestrado também. De prática docente. Por exemplo, eu também uso, professor. Eu faço os meus alunos, quando eu estou formando ou tentando formar eles docente, ficar em primeira posição, depois fisicamente eu boto um aro lá, um bambolê, e ele fica na segunda posição, vendo como o aluno veria ele, e depois em terceira posição. Porque eu quero que ele tenha essa percepção que ele não vai lá para dar um show. O grande sucesso, a performance, o êxito do professor é selecionar os conteúdos e conseguir passar. Então, acho que é sensacional isso. Professor, a gente está acabando aqui agora, o Instagram já vai derrubar a gente. Queria, uma vez, agradecer demais ao senhor aí, tá? Lembrar a galera que perguntou sobre o livro que eu vou postar lá. Para fazer um sorteio para vocês, como a gente perguntou lá no feed. Quem está perguntando pelo curso, melhor pergunta no privado, porque eu não gosto de usar live para isso. Tem só 5 vagas restantes. Fala comigo no privado e diz, ó, eu estava na live com o professor André, que tem um super desconto para vocês aí. Mas a grande palavra, professor, para mim fechar aqui para o senhor, é essa palavra aí tão importante e tão estudada hoje em dia pela psicologia positiva dos benefícios dela, que é a gratidão, né?
inclusive como Isso. intervenções. Então, professor, eu queria lhe agradecer muito, muito mesmo por me proporcionar fazer aquilo que eu mais gosto e sei que também que é aquilo que o senhor mais gosta, de poder compartilhar um pouco das nossas experiências com todo esse pessoal aí, tá? Gratidão. A gente tem 50 segundos ainda. Eu gostaria que o senhor fechasse essa live. Joia, professor. Não, primeiro é só retribuir. O senhor sabe que eu tinha um compromisso hoje. Quando eu recebi o seu convite ontem, a primeira coisa que eu disse a você não foi: me dê só um tempinho que eu vou mudar de data e horário e eu vou estar contigo nessa live em respeito à sua capacidade, à sua postura. E eu acho que isso é live. Isso é live. Isso é live de conteúdo para um sábado às 11 horas da manhã. Né? Então, obrigado pelo convite. Conte sempre comigo. A gente vai continuar se falando. Eu acho que a gente tem muito a fazer junto. Você com essa sua formação, essa sua expertise, com esse seu livro, com essa sua bagagem, com essas suas pesquisas. E eu estou à sua disposição sempre que você precisar para que a gente possa trocar ideias e alavancar aí a vida das pessoas o máximo possível. Gratidão também. Essa é a palavra extremamente importante para que a gente possa exercer aquilo que realmente vem do coração, aquilo que é quase que espiritual, tá bom? Um abração, obrigado pela oportunidade e o convite. Muito obrigado, professor. Obrigado, fique com Deus e a gente se encontra. Amém, nós todos. Um abraço, meu irmão, tudo de bom. Até a próxima.